Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falando de Gestão com o professor Henrique Gâmbaro. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, psicóloga, mentora, Cristina Consalter, e vamos falar sobre polarização e redes sociais. Professora, seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui comigo. Eu agradeço o convite, Henrique, né? E acho que a gente tem um bate-papo super importante, né? Que eu também acho. Para poder, assim, provocar reflexões em nível mais consciente para quem está nos ouvindo. Sem dúvida nenhuma, professora. As questões que estão aparecendo agora, professora, eu falo que é que nem uma garrafa de Coca-Cola. Você vai agitando, até uma hora que ela explode. Exatamente. E agora nós estamos vendo o quê? Algumas explosões acontecendo, alguns limites sendo extrapolados e que estão muito relacionados com o mundo do trabalho. Exatamente, né? Uma relação assim de total interdependência. E aí, sim, professora, que é a questão do quê? De questão de valores, questão de ética. Tivemos o caso agora que explodiu, que foi do assassinato de Charles Kirk lá nos Estados Unidos, que era um representante da direita, não importa se ele é da direita ou da esquerda, mas era um representante da direita, sim, que acabou sendo executado de uma maneira bem violenta na frente de várias pessoas com um tiro, e o que acabou provocando um monte de ações de pessoas comemorando a morte dele, né? O problema não é ele ser de direita ou de esquerda, o problema é pessoas comemorando a morte de alguém. E isso pegou muito mal para essas pessoas. Muito, e nesse período eu fui acompanhando direto tudo o que estava acontecendo. Sim. Né? E não é de hoje que a gente tem visto, sim, pessoas, lideranças políticas serem assassinadas. Certo. Né? Se não assassinadas, mas elas sofrem atentados. Certo. Isso faz parte de um mal-estar que nós estamos vivendo na nossa cultura. Perfeito. Que a gente já começa a falar, nossa cultura chegou a um nível de civilização ou de incivilização. Perfeito. Isso é altamente preocupante. E uma questão que eu acho que a gente não pode deixar de falar, que essas coisas da violência que nós estamos presenciando nas mídias, e às vezes até mesmo no dia a dia, no trânsito, você está andando na rua, sim, você observa o comportamento das pessoas totalmente assim, patológicos. E a impressão que dá é que a sociedade começa a banalizar isso. Sim, começa a se tornar normal, né? Isso, e eu costumo dizer que tem lá aquelas pessoas que são realmente doentes, porque atitudes de extremismo, independente da posição ideológica X ou Y, sim, tem por detrás transtornos psicológicos e sim, transtornos psiquiátricos severos. Certo. Porque uma questão é você não se identificar com determinada ideologia, com o que você está vendo na sociedade, com determinado governo. A outra é como você vomita tudo isso. Sim. E de forma tão contundente e tão visível. Sim. Né? Como se isso fosse algo absolutamente natural e aceitável no convívio humano. Sim. Então a gente está chegando num momento da sociedade assim, que os limites estão se perdendo. Sim. O que acontece? Por conta desse caos e da violência, as pessoas começam a ficar com medo. Aquelas que não têm essa atitude de violência começam a ficar com medo de ir em certos lugares. Sim. Né? De ter certas conversas. De ter certas conversas, de expressar determinados pontos de vista, porque você realmente está se sentindo ameaçado. Sim. Vamos dizer assim, do teu direito de sentir, expressar ou da tua própria visão. Sim. Então, o que aconteceu no dia, acho que foi 10 de setembro, realmente foi um marco. Porque acendeu a luz, né, para muitas pessoas de que isso é algo muito severo. Certo. Isso é algo muito drástico. Sim. Tá? E aí a gente começa a olhar pela questão, pelo viés da intolerância.
Perfeito. É assim, não tolerar aquele que pensa ou que tem um propósito, que tem um estilo de vida, Sim. e que muitas vezes essa pessoa é bem sucedida no seu propósito. Certo. Né? E aí, professora, o que eu percebo é que esse atentado acabou sendo a gota d'água para um monte de coisas acontecerem. Tipo, era o que faltava, era a gota que faltava para dar toda essa reviravolta que deu de uma maneira tão drástica, né? Ok. Porque houve movimento, o mundo inteiro comentou sobre isso, né? Não só nos Estados Unidos, mas com reflexos no Brasil, reflexos na Europa, que foi o quê? Tá certo você comemorar a morte de alguém, tá certo você ir contra o valor da vida, né, que para nós é um valor tão... o que é mais tutelado, né, o que mais protegido que é a vida, né, você comemorar a morte de alguém, e a senhora colocou a da patologia, né, que isso não é que isso não é uma coisa normal. Não é algo natural e normal, né? Sim. Assim, esse ódio excessivo, o que tem por detrás disso? Sim. Que carências no desenvolvimento, né, desse adulto lá atrás aconteceram que ele precisa ser reativo no nível do ódio e da violência. Sim. Esse que é um problema, esse que é o grande mal-estar da nossa incivilização. Incivilização. Quer dizer assim, eu não gostar, não me identificar, não aprovar determinadas coisas é um direito absoluto que eu tenho como cidadã. Sim. Agora, o modo como eu reajo a isso já entra num terreno perigoso. E aí, acho que tem uma questão muito importante que eu quero trazer também em nome da psicologia, Henrique, que é assim, isso tudo é triste de se ver. E até hoje eu vejo reflexos nas redes sociais. Eu sigo bastante o Instagram, vou acompanhando notícias de alguns políticos que eu sigo, de educadores, tá? De empresas que estão ligadas a escolas de negócio, de educação, e que, para mim, são referências altamente inspiradoras. Perfeito. E o que eu noto nas falas dos representantes, né, políticos ou dessas empresas? Exatamente isso, nós precisamos dar um basta, um limite. E aí começou a haver, de setembro para cá, um movimento no Brasil. Eu acompanho nas redes sociais algumas instituições de ensino de escolas de negócio muito interessantes que veio à tona gravações de vídeos dizendo nós não contratamos e não mantemos pessoas com comportamentos extremistas no trabalho. E aí, quando você contrata, muitas vezes você não tem essa noção. Sim. Mas o que acontece que as empresas de praxe fazem? Principalmente quando tem um setor de gestão de pessoas. Sim. Você está contratando alguém, você vai olhar, você faz uma entrevista, você pode fazer até uma avaliação psicológica, algo dessa natureza. É natural que você dê uma zapeada nas redes sociais. Sim, sem dúvida. Para poder ver o comportamento dessa pessoa. E eu não quero dizer aqui é direita, esquerda, não é isso. Sim, é o comportamento dela. Se essa pessoa é exibicionista, coloca fotos quase que de nudez ali, muita bebida, muita extrapolação, muita ostentação, tudo isso quem está contratando precisa observar. Sem dúvida nenhuma. Porque tem realmente um traço que não é saudável. O exibicionismo também, né? Eu lembro, professora, de quando começou as redes sociais, que nós acompanhamos tudo isso. Sim. Né? Vimos acontecer. Sim. A discussão sempre era, mas pode a empresa entrar na rede social? Ela não pode. Ela deve entrar na rede social. E ela faz e tem que fazer isso. Quer dizer, assim, referências, tem todo um jeito de se tirar uma referência profissional de uma pessoa. Não é de qualquer jeito que você vai obter uma referência. Mas as redes sociais também servem de uma referência, de uma análise. Esta é uma questão. Mas tem gente que não tem rede social.
mas que também tem problemas psiquiátricos e psicológicos severos. Sim, sim. Não é lá que você vai identificar. Mas quando se observam comportamentos desviantes da pessoa, é anticolaborativa, ela é estranha, ela é fechada. Sim. Sabe? Então, aqui já é um sinal vermelho do semáforo. Perfeito. Porque, assim, não é, vamos falar da psicologia organizacional, não são bons membros de grupo. Sim. Essas pessoas que se isolam, que não compartilham ideias, opiniões, Sim. que não tem um mínimo, né? Precisa ter pelo mínimo de socialização. Sim, sem dúvida Porque nenhuma. nós estamos no trabalho, Henrique, e você Sim. sabe muito bem disso. É a minha percepção como psicólogo organizacional. Sim. Né? Espera-se que você faça entregas de qualidade. Sem dúvida nenhuma, eu estou ali para isso. A empresa te contrata para isso, para essa finalidade. Mas se eu, como empregada, tenho uma consciência maior sobre a minha carreira, sobre o desenvolvimento da minha carreira Sim. profissional, eu vou interpretar que a minha relação com a empresa e com o meu trabalho, além de buscar meios de fazer entregas de qualidade, eu quero aprender Sim. continuamente. Eu quero crescer hierarquicamente. Sim. Eu quero participar de reuniões e de conversas que envolvem assuntos de ordem estratégica. Sim. Que me levem para um outro patamar de entendimento sobre a minha carreira profissional. Sim. Então, quem tem uma visão futura de carreira profissional, o cenário atual é X e tem uma projeção futura. Sim. De lá na frente, se tornar um diretor, se tornar um consultor, se tornar um mentor. Um bom profissional. Um bom profissional, seja na área que ele atua como autônomo, Sim. é no aqui e agora que nós vamos fazendo esta semeadura. É uma construção, né, professor? É uma construção diária, que eu digo, de relações, Sim. de trocas, de Sim. bate-papos, nos intervalos, em alguns horários que você aprende com a experiência do outro e ela serve para você. Sim, sim. Mas quando a cultura organizacional de uma empresa, que isso eu acho que cabe muito bem nesse assunto Sim. aqui, ela gera um ambiente de trabalho de falta de segurança psicológica, Sim. do medo. O medo das pessoas se expressarem, o medo das pessoas serem autênticas, serem punidas, sofrerem retaliações e perseguições, a gente está vendo um aumento do sofrimento no trabalho. Sim. E do estresse e do desgaste. Sim. Aí eu acho que isso vai na contramão, né, daquelas empresas que tem muito a ver com a mentalidade dos donos, dos dirigentes, dos fundadores, de realmente procurar criar e manter um ambiente, não sei se eu poderia colocar saudável, mas um ambiente mais produtivo, favorável. Sim. E aí eu acho que talvez o melhor nome que eu possa dar para isso é um ambiente propício ao aprendizado e ao desenvolvimento humano. Sim. Porque as pessoas, isso eu vou falar aqui é clássico, todo mundo que está nos ouvindo sabe disso. Nós passamos maior parte do tempo engatados no trabalho. Sim. E se esse ambiente for nocivo, nós adoecemos. Sim. Agora, se esse ambiente e as pessoas, os gestores e os colegas de trabalho forem pessoas com pensamentos ou com ideias realmente de aprendizagem, nós temos uma outra perspectiva. Sim. E, infelizmente, o que eu estou colocando aqui agora não é uma referência que a gente vê nas empresas. Muito pelo contrário. Eu atendo muitas empresas no trabalho de mentoria para líderes e também atendo muitos autônomos na mentoria de carreira profissional. Então, a gente ainda vê um atraso significativo dentro da própria cultura do que é
cultura fomenta Sim, em termos de valores, crenças, hábitos e rituais. certo. Então, minha visão é que Valores, crenças, hábitos rituais, e rituais. exatamente, que são as práticas, inclusive, que envolvem as práticas do trabalho. Sim, E aí é absolutamente necessário, né, as lideranças sim, estarem muito próximas da área de gestão de pessoas, desenvolverem-se a ponto de observarem com muita clareza comportamentos no trabalho que não são são insalubres, insalubres. Perfeito. que são perigosos. E eu percebo, professora, que ao mesmo tempo que a Revolução Industrial aconteceu há muito tempo atrás, mas foi ontem. Eu sempre coloco isso. A Revolução Industrial, aquele método de gestão. Ainda tem muito traço disso no aqui e agora. Então, aí eu falo, Ok. aí eu falo, meu, faz 200 anos, mas eu entro na empresa, eu vejo isso Sem acontecer, dever, eu entro numa indústria, eu vejo acontecer. principalmente indústria. Que parece que a gente volta no tempo, o equipamento de proteção é novo, a máquina é nova, os processos são novos, tudo, mas a mentalidade é a mesma. Exatamente. E isso acaba provocando muito, como a senhora colocou, acaba provocando muito sofrimento. E o líder, ele também ele não está tendo essa consciência do dever dele, vou colocar aspas nesse dever, mas eu acho que é um dever, o dever dele de observar e controlar. Isso, que aí é assim, o impacto do comportamento do líder sobre o seu time de trabalho. Sim. Tá? Se o líder é ansioso excessivamente, intolerante, sim, impaciente, né? A gente chama isso de liderança hard, né? Cultura hard, liderança hard. Sim. Ora, isso vai criar um ambiente de má expressão. Sim. Então, nós temos aí uma sociedade que está muito permissiva. Sim. E só para quem está ouvindo não confundir ou entender mal, quando a gente fala da pressão, a pressão ela é boa. A pressão ela é positiva. Ela faz parte. Só que é uma pressão onde você tem alguns pontos ali que devem ser respeitados, alguns limites que não devem ser ultrapassados pela própria liderança. Até para poder proteger o grupo. Sim. Porque o guardião, vamos colocar assim, Sim. de um grupo de trabalho, em termos de ambiente, o guardião do ambiente de trabalho de um grupo é o líder. Sim. Então, o estilo de comunicação dele, a forma como ele resolve problemas, como ele conversa com as pessoas, é óbvio que tudo isso vai gerar no impacto positivo ou no impacto negativo. Sim. Então, o excesso de permissividade. Perfeito. Né? Dia desses, eu ouvi um caso em uma empresa que eu atendo, olha só, de um gerente de uma outra cidade. Um garoto foi contratado como estagiário por uma instituição muito conhecida, reguladora de estágios. Ok. Tá? Nesta cidade, que não é Londrina. Tá. E ele precisava cumprir um protocolo dentro, né, no início do estágio, assistindo aulas. Sim. Dessa própria instituição para prepará-lo para o estágio e para o trabalho. Seria a primeira experiência desse jovem. O que aconteceu? Ele, não sei de que forma, ele entrou no site, algo assim, ele começou a ameaçar todos os colegas ali dentro. No horário que ele estava na empresa, era o horário de estudo para poder ele ser preparado para o estágio, ele começou a perseguir um monte de gente de forma virtual. Olha a gravidade disso. Sem dúvida nenhuma. Se eu não me engano, na faixa de 16 ou 17 anos. Sim. Aí, essa instituição conseguiu identificar o problema, fez contato com essa empresa, comunicou o ocorrido, e aí depois esta pessoa... Lógico. Né,
foi desligada, quer dizer, não teve o espaço. Aí a gente olha e fala assim, meu Deus, assim, um jovem que está sendo preparado para o ingresso, para a primeira experiência profissional, Sim. tem uma atitude dessa natureza. Então, quando a gente fala que está uma sociedade doente, Sim. nós estamos incluindo as famílias, Sim. estamos incluindo muitas empresas. Sim. Né? Então, Sim. tem várias instituições que estão adoecidas. Porque aí Sim. você começa a observar o comportamento social até de uma criança, de um jovem, de pessoa mais velha, que parece que está vivendo aquele cenário do filme do Michael Douglas. Você lembra? Um Dia de Fúria? Oh, sendo maravilhoso. Assista Um Dia de Fúria, é sensacional. Não é assim. Parece que a pessoa naquele dia ela perdeu estribeira porque tudo deu errado. Sim. E aí a gente está assistindo isso ao vivo e a cores, pessoas tendo um dia de fúria. Sim. E uma coisa que Ok? chamou a atenção, professor, é que tornou normal. É? Ver pessoas, até na época desse filme, todo mundo ficou, nossa, olha o cara, tudo, como se fosse algo, e era algo excepcional de acontecer. Hoje parece uma briga de O que a gente trânsito, fala é banalizado. dentro da empresa. Tá, mas assim, eu já vi alguns vídeos de Instagram Sim, de casos semelhantes a esse, que a pessoa que está filmando, ela quer ganhar like, ao invés de Sim. socorrer perfeito, o sem outro. dúvida. Ela está tendo prazer Sim. em ver gravar aquilo, uma cena mesmo que desagradável, triste, triste. Aí tem um conjunto de pessoas no entorno, ninguém faz nada. Sim. Ninguém oferece o apoio necessário para alguém que está sendo vítima de uma violência em um espaço social. Sim. Como se eu não tivesse nada a ver com isso, Tá, né? então eu acho que a gente começou por um caminho falando, você trouxe acho que um exemplo muito importante do assassinato desse ativista que tinha uma linha conservadora Sim. e bastante respeitado nos Estados Unidos, pelo menos por um determinado grupo social. Pelo menos por 50% da população. Isso se torna um ícone, porque não é um caso isolado. Sim. Mas por conta de todo o envolvimento do Donald Trump, vamos aqui, eu vi também na sequência o vice-presidente colocando, isso é inadmissível, foi uma fala dele, Sim. inadmissível que uma empresa americana mantenha cidadãos profissionais Sim. que estão fazendo esse tipo de mensagem nas Sim. redes. Esse tipo de comemoração, né? Esse tipo de comemoração. Então, quando a gente olha para instituições, seja lá quais forem, que começam a estabelecer os limites necessários, Sim. que são empresas, que são famílias, Sim. órgãos públicos, qual é a sensação que traz? Sim. Traz uma sensação, puxa vida, há uma luz no fim do túnel. Sim. Algo está havendo um movimento Sim. de pessoas preocupadas. Sim. Sem entrar aqui na questão do mérito religioso, mas acho que é um fato social que me chamou a atenção, que logo após o assassinato dele, muitos jovens passaram a frequentar igrejas. Sim. Não só nos Estados Unidos, em outros lugares. Perfeito. Então teve lá vigília, teve toda aquela questão lá do funeral, mobilizou muita gente, mas eu estou acompanhando até hoje esse fenômeno. Sim. O que faz com que jovens que acompanharam, que viram tudo isso, que provavelmente se incomodaram, que vêm de famílias talvez mais estruturadas do que o convencional, Sim. tenham sentido uma necessidade de buscar um afago espiritual. Mas não tenha dúvida, é interessante esse movimento social que a gente percebe. Sim. Sabe por quê que ele aparece? Porque diante da nossa vulnerabilidade humana, ligado à questão da segurança, sim, nós precisamos buscar algum tipo de apoio. Sim. Psicológico, espiritual, Sim. seja lá qual for.
Sim. Eu digo de preferência os dois. Ah, sem dúvida nenhuma. Até, Tá? até a própria questão da resiliência, né? Os 4 pilares é fé, amigos, família e conhecimento, né? Competência de conhecimento. Porque quando acontece algo assim, professora, eu acredito que é tão bárbaro, está tão fora da consciência humana, você vê isso, está tão contra a nossa natureza, vamos por assim dizer, que o jovem, e não é só o jovem, todos sentem medo. Fala, meu Deus, olha a que ponto que nós chegamos de ver um assassinato na TV, ou uma agressão, ou uma discussão, e falar, normal, né? Aí, assim, ou você se identifica com a violência, tornando-se igual Sim. a determinados grupos, ou você vai buscar algum mecanismo de autoproteção Sim. e de fortalecimento. Porque eu acho que nós estamos chegando nesse limite. Perfeito. E o que a gente faz com esta situação? Como é que a gente se protege? Como é que a gente lida com tudo isso? Tem muitas pessoas, professora, que discutem. Eu tenho minha vida no trabalho e tenho minha vida pessoal. O que eu faço no trabalho, a empresa tem a ver. O que eu faço na minha vida pessoal, a empresa não tem nada a ver. A empresa não deve entrar na minha rede social porque é a minha opinião. Tem isso tem. Sim. Isso tem lógica, professor? Vamos lá falar aqui de uma questão que me veio em mente agora. Sim. Quando tem alguns... O ambiente, né, de trabalho está tenso, e aí vamos fazer uma festa de final de ano, que já está chegando. Sim. Você já notou que fica cheio de bêbado? Sim, opa. Cheio de bêbado. Bêbado e falando alto e besteira. Falando alto, besteira, perseguindo as moças, fazendo brincadeiras. Porque assim, né? Vou liberar, vou soltar. Sim. Ora, quando nós estamos no trabalho, nós estamos representando um papel social. Sim. Que é diferente de você estar. Quando nós estamos no trabalho, nós representamos um papel social. Perfeito. Porque tem um contrato de trabalho. Sim. Tem um contrato, você sabe disso, que é um contrato jurídico. Sim. Mas tem um contrato que é psicológico. Sim, sim. Ok? Que as coisas vão com o passar do tempo, é natural que uma pessoa vá assumindo mais responsabilidades. Sim. Até... Em tese, ela está ali para isso. Ok? Né? Assumir quando nós contratamos alguém, a gente quer que ele evolua. Isso. Né? Olha só, então no trabalho tem algumas coisas que precisam ser reguladas do meu comportamento. Na minha casa, eu digo isso, eu deito no sofá. Sim. Eu deito. Eu não me sento no meu sofá, eu deito. Perfeito. Porque é a minha intimidade. Sim. Eu deito lá e na boa, puxo uma coberta, vou assistir meus filmezinhos na boa, porque é um espaço de intimidade. Agora, há pessoas que confundem esse espaço de intimidade do doméstico e começam a levar coisas para o trabalho. Sim. De partilha de coisas muito íntimas. Perfeito. Né? Começa a contar a vida. Isso! Das baladas, hoje não está tendo muita balada, na nossa época tinha mais, mas das saídas, mas estão fazendo outras besteiras, dos ficantes, sim, disso, daquilo, começa a compartilhar lá, problema de relacionamento, colegas. O máximo que uma pessoa está com dificuldade é conversar com o gestor sobre isso. Sim. Isso eu acho ok. Pedir orientação para o gestor que ela está num problema no casamento. Sim. Ela está com um problema com o filho, ou conversar com um colega com quem ela partilhe de intimidade e confiança. Agora, você pode ficar rasgando para todo mundo. Tuas particularidades, você vira alvo de chacota, sim, você perde o respeito das pessoas. Perfeito. Né? E perde também o respeito da própria empresa em impossibilidade de crescimento da carreira. Sim. Né? O teu histórico lá não vai se tornando próspero. Sim. Ali dentro. Sim. Porque as pessoas começam, mas a Cristina fala isso, dá risada alta, fala muito no trabalho. Aí ela fala umas coisas nada a ver. Ela comenta coisas de política fora de contexto.
Até de política, eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado no trabalho. Sim. Com quem você vai partilhar tuas ideologias, os teus valores, os teus princípios. Sim. Você precisa ter um certo grau de reserva, porque se Sim. você espalha isso abertamente, você Sim. vai encontrar opositores, Certo. seja lá de que lado você estiver. E que alguém pode te perseguir, ou isso pode se tornar um impedimento para o teu trampolim de carreira. Sim. Então as pessoas precisam ficar um pouco mais observadoras. Puxa, o espaço do trabalho é um espaço de mais cuidado. Sim. E, infelizmente, muita gente não tem esta noção. Eu falo sempre, professora, que o espaço de trabalho é um espaço de poder. Né? O poder é a nossa capacidade de influenciar o outro, de poder fazer coisas. E o poder está relacionado não é com quem você é, e sim com que as pessoas pensam quem você é. Exatamente. Então, se eu sou um cara resguardado, se eu sou um cara cuidadoso, se eu faço o papel social dentro do trabalho, eu vou ter mais poder. Sim. As pessoas vão me olhar com mais respeito, vão me olhar com mais... com uma pessoa que possa servir de exemplo, etc. Porque, ele sabe fazer as coisas. Enquanto o outro... que não está nem aí, que eu sou do jeito que eu sou, você tem que me entender, que eu sempre brinco com isso. Não, eu não tenho que entender ninguém. Né? Você tem que ver a minha... Não, dentro da organização, não. Né? E as pessoas que ficam se abrindo, que ficam falando pelos cotovelos, nossa, muito tempo que eu não falava isso, hein? Falar pelos cotovelos. Elas acabam o quê? Acabam se queimando no ambiente de trabalho. Né? É isso, né, professora? É isso. Né? Então, acho que a questão é preciso, né? Não, falando de questão da tolerância, não há espaço para tolerar aquilo que é inadmissível, por uma questão de limites. Sim. Os grupos de trabalho precisam de organização. Vamos colocar de uma maneira muito simples. Você vai trabalhar com mais pessoas num ambiente sujo, mal iluminado. Ninguém gosta. Sim. Ninguém gosta da sujeira, da iluminação, de condições de trabalho confusas, precárias. Sim. Então, da mesma maneira que precisa cuidar desta organização física, da organização também deste ambiente. Sim. Onde as pessoas respiram, partilham muitas coisas. Sim. Então, é inadmissível, né, tolerar extremismo. Perfeito. Sobre o custo da saúde mental das pessoas que convivem no mesmo espaço de trabalho. Sim. E por isso que elas não são bem-vindas. Não é por causa da opinião delas, é por causa de como elas desestabilizam o ambiente de trabalho. Porque tem um comportamento, né? Um comportamento que fere. Professora, deixa eu perguntar uma coisa. Existe um eu do trabalho e um eu individual, ou só existe um eu? Existe um eu. Eu parto da premissa que existe um eu fruto da minha história de vida, Sim. dos traços de personalidade que eu desenvolvi, que são muito presentes, influenciam o meu comportamento, os meus gostos, interesses, motivações, aspirações, e que quando eu adentro no mundo do trabalho, eu preciso estabelecer alguns filtros. Certo. É o mesmo eu. Sim. É minha essência. Agora, qual é o filtro? É o que nós falamos agora há pouco. Perfeito. Quais são os cuidados que eu preciso adotar? Quais são os limites que eu tenho que adotar para viver? Toda relação, tudo depende de limites, né, professora? Porque tem regras dentro das empresas. Sim. Por exemplo, hoje cada vez menos eu vejo fumantes por aí. Sim, sem dúvida. Mas na década de 70, 80, isso era uma coisa muito comum, na época da universidade, fumando. Eu também. E era normal para a gente. Agora, você imagina um grupo de pessoas
partilhando uma mesma mesa e uma mesma sala, Sim. fumando. Não dá hoje. Então, não... mas eu quero fazer a analogia do fumo, do ato de fumar, soltar uma fumaça Sim. tóxica, com um cheiro forte, com comportamentos que são semelhantes a isso. Perfeito, professora. Boa analogia. Tá? Acho que dá mais ou menos no mesmo, então Sim. fica difícil. Porque é inconveniente. Uma pessoa que fuma, quando tanto que nós percebemos que os fumantes hoje eles se distribuem, né? Ele vai fumar, ele some. Né? Teve até uma cena agora teve uma reunião na Europa, estava a presidente italiana, a Giorgia, e ela é fumante. Olha só. E eu não sabia que ela era fumante. Aí eu estava vendo um programa de televisão e aí filmaram ela indo para o fundo, atrás de um banner. Tá. E ela fumando atrás do banner. Né? Por quê? Porque ela sabe que não é a melhor imagem. Tem esse fato. Tem o fato da consciência, tem o fato que se uma pessoa fumar em público onde quase ninguém faz isso, Sim. as pessoas começam a reclamar. As pessoas não toleram. Isso mesmo. Essa pessoa acaba sendo até excluída. Isso mesmo. E, professora, dentro do que nós estamos falando, as organizações, elas devem fiscalizar, vimos que sim, né? Elas devem, não fiscalizar, mas acompanhar. Desculpe o termo, né? Fiscalizar fica muito pesado, mas elas devem acompanhar o caminho dos seus colaboradores porque quando eu falo fiscalizar é no momento que as redes sociais, professora, elas abriram um buraco. Eu lembro uma frase que foi, eu não lembro quem disse, mas falou assim que a internet, as redes sociais abriram os portões dos imbecis. Que antigamente o imbecil falava sozinho, hoje o imbecil ele fala uma voz coletiva. É uma voz coletiva, né? E ele descobriu que tem outros imbecis do outro lado. E isso acabou dando uma força para, eu sou eu, minha opinião, falo o que eu quero. Não tem consequência, não porque tem consequência. É anônimo. Então, anônimo. E o anônimo, a gente sabe que não existe. Não é tão anônimo Não assim. é tão anônimo, né? E a organização, professora, ela percebe isso. Teve um comentário negativo, um comentário contra o valor da organização, porque uma outra coisa que eu falo, professora, é a necessidade do alinhamento, existe um conteúdo que se chama conteúdo relacional. O que é o conteúdo relacional? É o que a empresa oferece e o que o empregado busca. E quem dá essa referência é a organização. Sim. Né? Você que vai entrar na organização. Então, quem que oferece a cultura, valor, tudo é a organização. E quando esse empregado, ele entra, esse colaborador, ele entra, ele deve se funilar dentro dessa... Aculturar dentro da organização. Perfeito. Ele vai lá e a organização percebe que ele foi um pouco além, escreveu algo que não deveria, e isso vai influenciar a organização, não tenha dúvida nenhuma. Né? Eu, quando faço parte da organização, eu sou a organização. Como que a empresa deve proceder, professora? Ela deve chamar atenção, ela deve criar um programa de, olha, gente, esses são os limites. Tá? Tem empresas que têm manuais. Perfeito. Tá? Nada como um bom manual, né? Manual de convivência. Ok. Esses manuais não podem ser desse tamanho, porque ninguém lê. Tem que ser um manual enxuto, que lá na fase da integração é preciso mostrar, inclusive, integração. Com vídeos. Tão importante, né, professora, essa hora, né? Vídeos, um pouco da cultura da empresa, um pouco da história, né? Quais são os valores que a empresa persegue, quais são as práticas que são importantes, quais são os cuidados que são importantes. Porque pelo menos é um cuidado inicial que se tem. Perfeito. Muitas empresas que eu atendo, que eu já atendi, não têm a área de gestão de pessoas. Eles falam RH é um mero departamento de pessoal. Um DPzão. Que tem lá um DPzão, vai lá no RH. Que RH que é esse?
Você não vê estrutura, você não vê uma cultura de recursos humanos. Então, fica muito complicado. É só para quem só para quem está assistindo, gente, departamento pessoal é questão burocrática. Isso. RH é questão política. Certo, professor? Estratégico, política, de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de carreira, vai nessa linha. É documento. Isso. O máximo que se faz lá é recrutar, selecionar, e aí o que acontece? Muitos problemas internos de funcionários, de doenças, de depressão, de brigas, de ameaças ali dentro, que a empresa não tendo uma estrutura de recursos humanos mais desenvolvida, não consegue dar muito vazão a esses problemas. Recentemente, eu atendi um caso conversando com uma mentorada minha, que ela estava dando um suporte para a área de departamento de pessoal da empresa dela. No decorrer da conversa, ela trouxe um aspecto que, felizmente, foi tomada uma posição. Um funcionário antigo da empresa assediou uma menor aprendiz. Que situação. Tá? E ela recebeu pelo celular, pelo WhatsApp, várias mensagens. Super jovem ela, ficou muito constrangida, apagou tudo. Mas ela conversou com uma colega dela de trabalho. Certo. Até que essa queixa veio parar na área, né, lá no departamento de pessoal, e essa cliente minha teve acesso a isso. Foi praticamente uma sessão inteira de mentoria para a gente poder conversar sobre esses cuidados. Essa garota que sofreu esse assédio, ela foi ouvida? Tá? Como que foi a abordagem com ela? Qual é a situação desse funcionário que fez? Me parece que era uma pessoa mais velha e que já haviam, obviamente, algumas outras queixas dele, talvez não contundentes. Mas aí a empresa tomou uma posição, ele foi demitido. Que legal, professor. E ele foi conversar com ela na semana seguinte. E é muito importante isso, porque o que acontece? Tem empresa em que os próprios gestores sabem de coisas desse tipo, fazem vista grossa. Certo. Ok? Fazem vista grossa mesmo. O ano passado, professora, teve muitos casos de assédio. E nós pensamos, é assédio ali na questão de ofensa, etc., em empresa pequena. Não, a gente está falando isso saiu na imprensa, a gente está falando de Petrobras. Eu não sei se a senhora lembra do caso. Da Petrobras? O presidente ou vice-presidente da Petrobras assediando. Que coisa. Né? E aí você percebe que não é uma questão, não é só uma questão de assédio, é uma questão de poder. Sim, sem dúvida. É uma questão do que o CEO. O CEO. Está fazendo uso do privilégio de estar numa posição hierárquica. Exatamente. E eu vejo a questão do assédio, professora, de uma maneira muito, muito, muito horrenda. Porque o assédio é a questão do poder. Porque eu posso fazer isso com você. Eu posso não. Eu sinto que eu posso. Tenho direito. Eu tenho o direito de fazer isso. E não é o Zé da esquina. É um cara que está numa presidência de uma das maiores empresas nacionais. Né? Então, eu percebo muito que o exemplo do líder, como foi colocado, né? Como foi colocado, o exemplo do líder, o que o líder inspira, porque o líder inspira, não é isso? A ideia é o líder inspirar. Eu vejo esses líderes... Olha só, voltando lá para a história do Charles Kirk, houve uma movimentação de muitas instituições e muitas lideranças. Se não houvesse essa movimentação social dessas lideranças potentes, conhecidas, eu me refiro aqui no Brasil, também essas pessoas que eu estou seguindo, talvez não tivesse um impacto tão grande que está tendo. Mas porque pessoas de nome, de respeitabilidade, CEOs, presidentes de empresas, sei lá, também se mobilizando. Olha, aqui na nossa empresa, nós vamos olhar para isso com um novo olhar. O nosso filtro vai
vai apertar um pouco. Isso aí. E eu acredito muito nisso, professora. Quando nós falamos de marcas, falamos de empresas, nós estamos falando de clientes. E esses clientes, eles têm um perfil, eles têm uma visão, e quando vai contra a visão dos clientes, os clientes vão embora. Isso mesmo. Né? Eles, até para a saúde organizacional, para a empresa se manter, ela fazer esse papel. Isso. Até onde podemos ir, até onde, qual é o mundo que nós esperamos, Isso. né? Qual é o mundo que nós queremos construir. Eu sempre falo de desenvolvimento, professora. Eu sempre falo que dentro do mundo do trabalho a gente tem desenvolvimento profissional e humano, Isso. né? Que não são a mesma coisa. E esse desenvolvimento humano é que está ficando um pouco para trás, né? E essa nova geração, professora? Né? Ontem vieram me questionar por que essa nova geração não quer ser líder. Né? Eu falei, gente, acho que é por responsabilidade, talvez, né? E essa nova geração, professora? É por responsabilidade, é por autoridade, porque uma posição de gestão requer autoridade. Sim. Né? Então, não combina com imaturidade, não combina com vou curtir aqui Sim. agora, não combina com uma volatilidade de trabalho, combina Sim. com compromisso. Sim. Então, a gente olha para a geração, eu tenho visto muitas críticas a essa geração Sim. Z. Eu também tenho sobrinhos que estão na faixa dos 20 e tantos anos. Sim. Eu acho que a gente precisa, assim, eu me preocupo muito com esta geração em termos do desenvolvimento delas, da mentalidade que elas estão criando Sim. para a passagem para o mundo adulto. Certo. Né? Como que elas vão formar uma família, com os valores, com as ideias que elas têm, como é que elas vão se engatar no mundo do trabalho, Sim. estabelecer compromisso. Então, de maneira geral, eu vejo uma preocupação, porque está faltando limite ali, aqui, acolá, os pais estão muito soltos, Sim. estão muito reféns dos filhos, Sim. não querem desagradar. Essa semana eu conversei com um dentista, ele disse assim, eu sou enérgico com os meus filhos. E eu Sim. disse para minha filha que eu não sou amigo dela, eu sou o pai dela. Nossa, que bacana, professor. E ele me contou que ela está fazendo medicina em outra cidade e tal, que ela está cuidando da vida dela, e não é uma coisa que a gente está observando hoje. Os pais têm a premissa, os meus filhos são meus amigos, eu quero tratá-los como amigos, e eu quero provê-los de tudo que eu não tive. Perfeito. Aí a gente começa a ter muitos problemas. Entretanto, eu acho assim arriscadíssimo generalizar. Não, tá? sem acho dúvida. que tem uma geração com valores e uma mentalidade X. Sim. Mas muitas vezes eu me deparo, porque eu atendo também pessoas na faixa de 17, 18, 19, Sim. 20 anos, com uma postura que não é comum Perfeito. para a geração delas. Sim. Quando eu mando uma mensagem de WhatsApp para um cliente meu que tem 17, 18, 19 anos, eu fico pressupondo que ele vai demorar 2 ou 3 dias, porque esse é o padrão. Sem dúvida. Porque eu já experimentei isso para responder. Né? Quer dizer, assim, Sim. nosso trabalho aqui não é muito prioridade de mentoria. E eu tenho alguns clientes que respondem na sequência. Que bacana. Porque professor. você vê pais de verdade. Aí a gente volta naquela conversa da instituição família. Sim. Pais que acompanham, pais que dão limites, pais que dão amor, pais que oferecem várias oportunidades para os filhos. Sim. De bons estudos, de investimentos, de viagens, mas tem que ter firmeza. Perfeito. Né? Então, o que a gente está vendo deste comportamento social tem muito a ver com uma instituição chamada família. Sim. Família é a célula máter da sociedade, né, aí. professora? Ela que dá E uma sociedade que está validando esta Sim. patologia. Sim. Professora, muito obrigado. Muito obrigada. Eu agradeço demais. Poderíamos falar sobre
sobre isso durante muito mais tempo, mas eu acredito que a gente deixou claro, né, o que está acontecendo, os problemas são vários, não tem como isso, Sim. é aquilo, é isso, é aquilo, mas como a senhora colocou, professora, se a família deu uma boa base, ou mesmo se a família não tenha tido uma boa base, mas a pessoa ela tem a condição de entender qual é o papel dela, onde ela está, a questão do respeito, que a senhora colocou perfeitamente. Dentro da minha casa, eu deito no sofá. Lá na empresa, não. Isso mesmo. Entendeu? Lá em casa, eu faço piada. Na empresa, não. Né? Então, eu acho que colocamos alguns pontos aqui. Espero que os nossos ouvintes aí tenham gostado. Isso. Professora, muito obrigado. Vou convidá-la novamente. Espero que aceite para falar de outro assunto. Eu que agradeço, professor. Obrigada pela experiência. Como é que nós entramos em contato? Quem está assistindo, professor, entra em contato com você. Acho que um jeito muito fácil das pessoas entrarem em contato comigo é lá no meu Instagram. É @CristinaConsalter. @CristinaConsalter com Tudo S. junto. Perfeito. Porque ali eu também coloco muitos conteúdos ligados a comportamento, mentoria. Eu gosto muito de escrever. Ai, que bom, Eu tenho paixão pela escrita, então eu estou sempre compartilhando artigos, às vezes até algumas crônicas, Sim. algumas reflexões ligadas à gestão das emoções, à Sim. comunicação não violenta. Sim. Então, quem tiver interesse em me seguir ou até mesmo me acionar, eu fico à disposição. Muito obrigado, professor. Obrigada. Espero que você tenha gostado, professora, psicóloga, mentora, Cristina Consalter. Até uma próxima vez. Tchau.